Começou o Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso do Brasil. O Vasco enfrentando adversários tradicionais como o Bangu, Bom Sucesso, forças do interior como Volta Redonda, Cabo Friense. Quando acaba esse campeonato mesmo? Fala, torcida vascaína, eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco, um programa que não fala do Super Bowl, porque ele pode ser até super, mas não é Vasco. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a estreia do Vascão no Campeonato Estadual. Mas antes, vamos falar do barraco que está acontecendo no nosso Campeonato Estadual. A Federação Carioca, apoiada pelo Eurico Miranda e com menos força o Botafogo e os times pequenos, está fazendo uma pressão para diminuir o valor dos ingressos e, com isso, prejudicando o Flamengo e Fluminense, que tem que jogar no Maracanã, que cobra taxas altas e que tem seu projeto de sócio-torcedor. Muito bem, eu vou dar aqui os meus 2 centavos sobre essa discussão. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Não é por causa dos ingressos essa briga, né? Vamos combinar. É uma briga política, é o Eurico Miranda, através da federação, querendo prejudicar o Flamengo e o Fluminense. Até porque não vai ser diminuindo os ingressos que a gente vai melhorar o Campeonato Carioca, né? Vamos ser bem francos aqui. Eu acho que o valor do ingresso tem que ser equivalente ao valor do espetáculo apresentado. E se for seguir essa linha, o Campeonato Carioca ia ter que ser de graça. Ou se bobear, até pagar para a gente assistir os jogos. O torcedor não quer ver os jogos nem pela televisão, quanto mais pagar para ir no estádio. Então, não. Diminuir o preço dos ingressos não vai fazer o sucesso do estadual. Você pode ter certeza que a média do público não vai aumentar tanto assim. Não que eu esteja com pena do Flamengo e do Fluminense por eles estarem sendo boicotados pela federação. Quando o Roberto ainda era presidente do Vasco e o Eurico articulou para a federação prejudicar o nosso time para poder desestabilizar o Roberto, o Flamengo e o Fluminense ficaram quietinhos porque eles estavam se beneficiando. Então, ninguém aqui nessa história é santo. O problema é o seguinte: já está mais que provado que enquanto for cada um por si, o nosso futebol nunca vai conseguir evoluir para o ponto em que nós, torcedores, queremos. Enquanto o Vasco ficar ferrando o Flamengo, que ferra o Fluminense, que ferra o Botafogo, que ferra o Vasco de novo, o futebol carioca como um todo vai afundar. Vai ficar aqui um rindo do outro que se ferrou, enquanto os craques que deveriam estar jogando nos nossos clubes estão jogando no Chipre, na China, em Taiwan. Rivalidade dentro de campo é super saudável e eu estou sempre incentivando. Mas fora dele, os clubes têm que se ver como parceiros. E o futebol carioca só vai ser moderno e lucrativo quando todos os clubes grandes daqui forem modernos e lucrativos. Então não adianta ficar só olhando para o próprio rabo. Mas deixa de falar desse assunto. Vamos falar do que interessa, que é a estreia do Vasco no Campeonato Estadual, vencendo o Cabo Friense por 2-0, gols de Bernardo e Marcinho. E o Vasco segue passando para mim a mesma impressão que passou no torneio lá de Manaus. É um time taticamente muito bem posicionado, com muita entrega, mas tecnicamente sofrível. Eu gostei muito da postura tática do time, principalmente até sair o primeiro gol. Defensivamente o time não foi muito exigido, é verdade, mas eu gostei de como o time procurou manter a posse de bola, sair tocando, rodar a bola no campo até abrir um espaço no ataque para poder avançar. O Vasco acabou esbarrando mesmo foi na técnica dos seus jogadores, né? O time conseguia trazer a bola bem até o meio campo ali, mas quando caía no pé do Bernardo, do Marcinho ou do Montoya, eles não apresentavam nenhuma solução para conseguir chegar na cara do gol. O que eu espero desses jogadores? Eu quero que o cara consiga, ou pelo menos driblar um zagueiro, um adversário, para conseguir quebrar o esquema defensivo deles, ou conseguir uma falta perigosa. Eu quero que o cara tenha habilidade para conseguir fazer um lançamento e deixar um atacante, um lateral que penetra na cara do gol. Eu quero que o cara consiga dar um corte e chutar pro gol e realmente trazer perigo. E eles não conseguem fazer nada disso. O time do Vasco parece muito bem preparado para conseguir encaixar um contra-ataque. Mas contra esses times pequenos, o que a gente vai ver são times recuados lá atrás.
E aí, falta essa habilidade do nosso setor de ataque para conseguir chegar mais vezes ao gol. Tanto que, apesar da gente ter dominado o jogo quase todo, a gente quase não criou chance de gol. E o primeiro gol foi sair como? Com o Montoya, que apesar de ser o tecnicamente mais fraco desse nosso trio ofensivo, é o que tem mais entrega tática, entendeu? O que mais marca, o que mais tenta aparecer para o jogo. Ele acabou roubando uma bola na saída, lançou o Bernardo que fez o gol. A partir daí, o time da Cabo Friense até cresceu, mas acho que foi muito também porque o Vasco deu uma relaxada, vitória já garantida, primeiro jogo do estadual, garantida naqueles termos, né? Mas nisso, a Cabo Friense se expôs e o segundo gol acabou saindo naturalmente. Fora isso, eu vi muita gente criticando o desempenho do Rafael Silva, mas eu não vou entrar nessa onda não. É claro que o garoto não mostrou nada de muito valoroso ainda, mas com esse trio de meio campo aqui, ou mesmo dos laterais, não se soltando tanto e não criando tantas jogadas, eu acho que nem com o Thales voltando, ou nem se o Gilberto acertar, não vai melhorar muito ali não. Ou seja, o time está até bom taticamente, mas ele precisa de um salto técnico ainda para conseguir ter uma temporada sem sustos. Eu não sei se isso pode vir com o time ficando cada vez mais entrosado, com o Bernardo ou o Marcinho ganhando confiança e recuperando um futebol melhor, trazendo um meia mais habilidoso que seja. Mas se a gente continuar apresentando o que a gente apresentou até agora, pode ser melhor do que o ano passado, mas vai ser pouco para esse ano. E para falar dos valores individuais dessa partida, nós vamos para o nosso quadro Bolsa Vasco. O Bolsa Vasco é o programa do Sobre Vasco, onde a gente analisa os jogadores que nem se fossem ações na bolsa. Eles sobem, eles descem, de acordo com o desempenho deles na semana. Um cara pode ser muito bom, mas pode cair, porque a impressão dele diminuiu. Ou um cara pode ser muito ruim, mas porque fez alguma jogadinha só boa, já sobe no meu conceito. Vamos ao Bolsa Vasco dessa semana. Quem mais subiu de cotação essa semana no Bolsa Vasco foram o volante Serginho, que para mim teve uma estreia muito boa no Vasco, foi seguro ali atrás, foi sério, que é importante num volante, soube distribuir o jogo, fez alguns lançamentos interessantes e para mim está garantindo a vaga aí nesse time. Outro jogador que subiu bem no conceito essa semana foi o John Clay. Eu sempre gostei do futebol dele. E com o jogador da base, vai ter um mantra que eu vou repetir muito aqui, que é: tem que ter paciência. É difícil de pegar um garoto, subir e ele já chegar estourando. Não é? Nem todo mundo é Edmundo e Romário que sobe da base e já começa mostrando o seu valor. Eu acho que ele tem muito espaço para crescer esse ano, ainda mais com o Doriva, que é um técnico bom e que vai saber explorar as qualidades do garoto para fazer ele aflorar. Do outro lado, os jogadores que mais caíram na moral essa semana foram Rodrigo. O zagueirão tem faixa de capitão do time e tem o seu valor, com certeza, é um bom jogador, mas tem muita marra. Se ele jogasse o que ele acha que ele joga, ele estava na seleção. E essa marra faz ele cometer algumas vaciladas lá atrás que ainda podem custar caro pra gente. É como eu disse no começo, não é que ele seja ruim, mas do jeito que ele está jogando, está caindo no conceito. Quem também está caindo no conceito são os refugos do Vasco. O Sandro Silva e o Ney, que foram reintegrados, falando pra caramba, que foram injustiçados, que iam dar a volta por cima. Tá cada vez mais difícil. O Serginho estreou bem, o Lucas está mostrando futebol para se manter no time titular, ainda tem o Guinha Azul voltando. Quer dizer, o Sandro Silva está perdendo espaço. Na lateral direita, o Madison estreou jogando bem também, e o Jean Patrick, quando entrou no lugar dele, também me surpreendeu positivamente. Quer dizer, o Ney é outro que está perdendo espaço. Ou seja, o Sandro Silva e o Ney podem nem ser afastados do grupo de novo, mas dificilmente eles vão ser aproveitados esse ano. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho aí na agenda do Vasco, que volta a campo quinta-feira, estreando oficialmente o ano em São Januário contra o Madureira às 9 horas da noite. E depois, domingo, fecha a rodada às 7h30 da noite em Los Larios contra o Tigres. E na semana que vem a gente volta comentando esses jogos. Eu quero deixar também meu agradecimento aqui para o pessoal que ajudou a divulgar o programa nas redes sociais. Eu vou dar meu agradecimento e vou deixar aqui embaixo o link deles para quem quiser seguir. É todo mundo gente boa. Meu muito obrigado para Simone Anunciato,
pro Luciano Vaz, pro Cristóvão Borges, o Rafael Saldanha e o Freud Irônico. Muito obrigado a vocês por ajudarem o Sobre Vasco a chegar a mais vascaínos. Se você também quer compartilhar e quer seguir esse debate, as redes sociais estão aí embaixo passando agora. twitter.com/sobrevasco, facebook.com/sobrevasco. Os comentários estão aí para suas opiniões. E semana que vem a gente volta. Saudações vascaínas.